Olá, minha gente! Chegamos no dia 27 e hoje nós vamos falar sobre acima de tudo eu quero ver. Essa lição, ela está enfatizando mais uma vez que é sempre uma escolha, né? É sempre uma escolha a gente querer ver a realidade do que é, ou a gente ficar com aquelas nossas histórias que nós escolhemos fazer para cada um de nós, né? E quando a gente vai crescendo nessa nossa jornada de autoconhecimento, muitas vezes é mais fácil, né, a gente ficar com aquela história que a gente já eternizou dentro da nossa vida, dentro da nossa vida emocional, né, que a gente já acostumou tanto a acreditar nela, já acostumou tanto a repetir ela, a ficar presa nela, que é tão mais confortável, entre aspas, a gente já ficou tão dormente naquela dor, que às vezes a gente prefere. Mas nessa lição de hoje a gente faz uma escolha. E a gente diz o seguinte: eu quero ver de verdade o que é, né, a verdade desses fatos. Porque a grande sacada de tudo isso aí é que muitas vezes, ou quase, vamos dizer aí, 100% das vezes, nós vamos nos distanciando dos fatos através das percepções, do medo que nós vamos colocando, e o fato em si vai ficando tão distante da história sobre o fato que nós vamos contando para a gente mesmo, que na verdade daqui a pouco nós estamos sofrendo por algo que nem aconteceu. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que uma criança, ela é abandonada pela mãe. Esse é o fato, né? A criança, então, ela é abandonada pela mãe. E ela vai crescendo e ela, então, ela começa a lidar com a vida. E ela vai entendendo a vida pela percepção de abandono, de negligência, de falta de amor, de falta de merecimento. E ela então começa a contar para ela uma história. E ela começa a contar para ela uma história de que ela não foi alguém digna de merecer o cuidado da mãe, ela não foi alguém digna de merecer o cuidado, o amor da mãe, que ela não foi alguém que mereceu ficar nessa casa, nesse lar. Então ela se coloca em, em isolamento muitas vezes, ou ela se permite entrar em relacionamentos aonde ela é negligenciada e ali ela fica. Ela se permite entrar em relacionamentos aonde ela tem a sua vontade sempre deixada de lado e ela permite que isso aconteça. Ela muitas vezes se coloca em relacionamentos onde há abuso verbal, e ela aceita porque ela acha, afinal de contas, ela não merece, né? Ela não merece o carinho, ela não merece respeito. Ela se coloca em relacionamentos muitas vezes onde há abuso, até mesmo de agressão física, e ela se permite ficar lá, porque na cabeça dela ela acha que ela merece apanhar, porque afinal de contas ela não foi digna de ter uma família. E assim, por causa dessa história que ela contou para ela, por causa dessa percepção do fato, ela passa a sua vida vivendo este pesadelo emocional por causa dessa percepção deste fato. Quando ela escolhe e diz, eu quero ver. E ela então, quando ela diz, eu quero ver,
eu quero ver na percepção e no olhar de amor, não mais um olhar de medo. Ela então, essa mesma criança, ela pode escolher ver pelo amor. Então a primeira coisa que acontece é ela olhar para aquela mãe e dizer o seguinte: bom, eu não estou na cabeça da minha mãe, mas eu sei que a minha mãe, ela foi criada por Deus e ela tem amor no coração. E sendo imagem e semelhança de Deus, tendo amor no coração, jamais uma mãe abandonaria um filho simplesmente porque, ao olhar uma criança pequena e indefesa, podia achar que essa criança não merecia amor. Então, provavelmente essa mãe, que é a expressão do amor, ela fez o melhor que ela podia com as ferramentas que ela tinha e por amar o filho e achar que talvez o filho, por ser encontrado por uma família que pudesse dar a esse filho talvez um alimento melhor, uma educação, escola, comida, casa, roupa, ela, por amor a mim, ela abriu mão de estar ao meu lado. Então agora ela começa a ter a percepção que essa mãe amou demais. E por amar demais, ela abriu mão deste grande amor para que essa criança tivesse um lugar melhor, um lugar de honra. Qual é a atitude dessa criança a partir desse momento? Qual é a história que ela vai contar para ela depois desse momento? Que ela é digna de muito amor. Que ela é digna tanto amor que alguém abriu mão da presença dela por amá-la demais. Que alguém abriu mão de vê-la crescer, que alguém abriu mão de ver os seus primeiros passos, os seus primeiros sorrisos, de ver as suas primeiras palavrinhas, né? De ver os seus dentinhos crescer, de ver o seu desenvolvimento por amá-la demais. Agora ela vai entrar num relacionamento e quando alguém falar alguma coisa, ela vai falar, pô, alto lá. Eu sou amada demais, eu fui amada demais para ser tratada dessa forma. A mesma situação. O que mudou? O olhar. O que mudou? A percepção. A mesma realidade, o que mudou? A história. Quando eu quero ver, quando eu quero me posicionar, eu quero mudar a partir de que espaço eu estou vendo. Quando eu mudo o espaço da onde eu estou vendo, se eu estou vendo do espaço do medo, as palavras são abandono, as palavras são, vamos dizer, nem sei, porque graças a Deus há um bom tempo eu tirei essas palavras do meu vocabulário. E luto contra elas. Todas as vezes que elas aparecem, né, que a Janine vítima chega, eu falo, você não é mais uma roupa que eu visto. Pode voltar. Quando a Janine abandonada aparece, eu falo, você não é uma roupa que me cabe mais, pode ir? Quando a Janine rejeitada aparece, eu digo, você não me cabe mais, pode ir embora. Né? Mas quando a Janine amada, quando a Janine respeitada, quando a Janine querida, quando a Janine especial, quando a Janine filha de Deus, quando a Janine criada à imagem e semelhança, quando a Janine amor aparece, ela tem lugar. Você quer ver? Desmistifique. Saia dessa história que você eternizou dentro da sua mente. Desapegue dessa história que não te leva a lugar nenhum a não ser o sofrimento. Imagina que todas as pessoas, todas elas têm essência de amor.
E quando elas não estão agindo nessa essência, porque elas estão gritando, porque ninguém é feliz no medo, ninguém é mais ou menos, ninguém é melhor nem pior do que ninguém. A diferença está na maneira com que a gente se vê. Se eu me vejo no medo, se eu me vejo desesperada, é lógico que eu vou ter reações piores de desespero. E essas reações só estão mostrando que eu estou gritando por ajuda, gritando por amor. E é hora de mudarmos a nossa visão, mudarmos a nossa percepção. Não importa quanto tempo nós estamos apegados a essa história. Quem é você sem essa história que você fez para você? Quem é você sem essa história que você deu para esse fato? Qual é o fato sem essa história? Então, na lição de hoje, eu te convido a ver de verdade. Ver na visão do amor de Deus. Então, o exercício nada mais é do que você observar o fato, sem a história do medo. O fato sem a percepção do ego do medo. Mas o mesmo fato com a percepção e a história do amor. E eu espero que você tenha grandes revelações, grandes transformações, assim como eu tive. E algumas histórias da minha vida eu pude ver nitidamente que elas só me faziam sofrer, porque eu tinha colocado, aderido a elas, alguns fatos da minha vida, melhor dizendo, histórias de medo, histórias aonde eu tinha tido medo e por isso eu tinha colocado palavras que eram simplesmente palavras, mas que expressavam meu próprio medo. E que as pessoas que faziam parte dessa minha história eram pessoas muito queridas, muito amadas, e que de maneira nenhuma faziam parte dessa história de medo, e que muito pelo contrário me amavam demais, e que não tinham nada a ver com aquela história de medo. E quando eu vi com os olhos de amor, eu vi o quanto eu era querida, o quanto eu era amada e quanto eu fui agradecida e sou a Deus por me fazer ver. Por isso, nessa lição de hoje, eu te convido a abrir seus olhos. E eu acredito que iluminação é quando nós saímos da escuridão do medo e abrimos os nossos olhos para ver com os olhos do amor de Deus. Um beijo grande no coração. Deus te abençoe grandemente e que Ele ilumine os seus olhos e que você veja de todo o seu coração. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima.